Tá, pessoal, então é isso. Vamos retornar então por aqui. Thaisa, tudo jóia? Como é que você tá? Que bom, gente, que alegria estar com vocês. Vamos lá. Eu parei aqui. Bom, é bom de fazer esquema de aula é isso, gente, que a gente sabe onde que a gente parou, cai, a gente volta, né? Tudo bem. Bom, então a gente estava falando disso, né? Eu estou aqui na terceira página, tá, gente, do esquema de aula. E a gente estava falando disso, que a ordem simbólica, então ela altera, né, dá essa transformação substancial do sujeito, né, porque você tem aí a introdução de uma falta, né, você tem a ruptura dessa feliz equivalência entre imagem e palavra, e aí a ordem simbólica, ela também vai ser essa espécie de ficção, né, que vai se inserir como um fluxo incessante de imagens que ancoram o sentido do eu e reordenada a partir de um sistema de diferenças, cujas regras permitem tornar-se intercambiáveis. Né? Então você tem como se fosse uma espécie de retradução do imaginário no simbólico. Então é importante que a gente possa destacar essa diferença qualitativa entre as trocas imaginárias e as trocas simbólicas. Enquanto as primeiras, né, as imaginárias, elas são baseadas numa plenitude ilusória de sentido, né, de troca direta, né, que só pode tomar lugar às expensas da indeterminação da fronteira entre eu e não eu, né, porque justamente porque a gente desconhece esse limite entre eu e o outro, então eu tenho a ilusão de que eu estou falando e o outro está entendendo absolutamente o que eu estou dizendo, né? E já as segundas, as simbólicas, elas se apoiam numa abstração. O que importa não são as qualidades específicas de um objeto ou de uma imagem, mas a localização que ela possui, né, essa localização ordenada dentro de um certo sistema. Né? Então é por isso que uma palavra então pode adquirir diferentes sentidos, porque ela, alocada no outro sistema, ela vai funcionar a partir de uma outra lógica. Né? Isso é bastante interessante. Então vamos pensar um pequeno exemplo aqui, né, dessa questão das trocas simbólicas, das trocas, né, e comunicações imaginárias e simbólicas. Por exemplo, do ponto de vista imaginário, né, qualquer manifestação que a gente faça no Facebook vai falar assim, bom, vamos todos isso é interessante pensar lá no movimento contra a corrupção, né? A gente fala, vamos lá, movimento contra a corrupção, todo mundo contra a corrupção. Do ponto de vista do imaginário, gente, todo mundo é contra a corrupção. Não existe ninguém a favor da corrupção, não. Até corrupto é contra a corrupção. Né? Então, assim, você tem esse. Porque assim, aí você tem essa construção de um entendimento imaginário, que é todo mundo odeia corrupção. E aí eu acho que o que eu me refiro à corrupção é o mesmo que você se refere à corrupção, mas não é. Né? Existem percepções e compreensões diferentes do que significa corrupção. E aí, na medida em que essas concepções e interpretações distintas começam a entrar em jogo a partir do elemento do sistema simbólico, aí você tem a inadequação, né, o dissenso, a discordância. Né? Então, o imaginário é isso que vai produzindo concordância. Né? O imaginário dá essa ilusão de que a gente está falando da mesma coisa, né? Que nós estamos usando a mesma palavra e a gente está se entendendo. Na verdade, a gente pode estar usando a mesma, mas atribuindo a ela sentidos muito distintos, né, um dos outros. E o Eagleton vai dizer para a gente, o imaginário ele resiste a ser traduzido em termos racionais ou comparativos, diferentemente do simbólico, no qual a troca e a comensurabilidade são essenciais. E aí eu destaco para vocês aí um exemplozinho, né, do livro do Bruce Fink, né, sobre sujeito e gozo, né, desculpa, Sujeito Lacaniano entre a Linguagem e o Gozo, um livro bastante interessante do Bruce Fink. E é um exemplo bobo, mas serve para a gente pensar nessa relação do simbólico e imaginário, talvez entrando um pouco na pergunta que a Luana fez, né? Então, imagine um homem fascinado por olhos azuis, cuja mãe tinha olhos azuis. Embora dois pares de olhos nunca sejam absolutamente idênticos, e duas tonalidades de azul também nunca sejam iguais, para ser mais preciso, a palavra azul permite que ele iguale os olhos da mãe com os olhos de uma parceira, e, portanto, transfira sua fascinação com a primeira para a segunda. A linguagem permite tais substituições de um objeto amado por outro, ou deslocamento de catexia de um objeto por outro. Então, esse exemplo ele é bastante didático, mas justamente permite aí a gente realizar essa articulação, né? Quer dizer, existiu lá uma fixação da criança que estava fascinada com a experiência de ver os olhos da mãe, e aí um processo de tradução, né, dessa imagem
em um elemento simbólico, né, que é a palavra, os olhos azuis, o significante azul, né? Então, essa introdução, o que ela faz? Ela retira aquilo, né? Quer dizer, o olho específico, porque o azul da mãe não é qualquer azul, não é qualquer azul, né? Mas ela permite, então, que esse azul possa funcionar de uma forma mais geral, né? Então, você tem aí uma possibilidade de inserção, né, de tradução disso, que inicialmente era uma pura imagem, né, em uma relação de trocas e substituições. E aí, com isso, você vai possibilitar que o amor e outros afetos que são investidos nessa imago materna possam ser redirecionados a outros objetos. E aí você vai constituir, através desses redirecionamentos, novas fixações parciais com outras imagens, né? Então, aí, de repente, né, a fascinação de algumas imagens, né, que esse sujeito vai transferir para sua companheira, vai transferir de repente para a filha ou para o filho dele quando nascer, e assim num jogo perpétuo, né, de redirecionamento, de deslizamento, né? Em outras palavras, enquanto o imaginário é dual, né, a imagem fascinante dos olhos azuis da mãe ficam ali colados, o simbólico vai estabelecer um jogo de relações ternárias, né? O olho azul da mãe pode ganhar equivalência a partir do observador com outros olhos. Então, outros objetos podem ser desejados e causar fascínio a partir dessa equivalência simbólica inicial. Então, essa equivalência simbólica inicial, ela vai possibilitar a constituição de uma série, né, de uma série de sentido. Enquanto que o imaginário ele vai trabalhando tautologicamente, né? Ele cola uma coisa na outra, cola uma coisa na outra, cola uma coisa na outra aqui. E o simbólico ele abre por uma cadeia, por uma série que virtualmente pode ser infinita, né? Bom, não vou ler esse parênteses agora, porque vai ficar lá para quando a gente for falar do texto literário. Até aqui tudo bem, gente? Está dando para acompanhar? Jéssica está perguntando se com esse exemplo a gente pode pensar sintoma e repetição. Claro, é por aí mesmo, né? Porque a repetição, ela não é uma repetição literal, né? Ela é uma repetição significante, né? Da significação que o sujeito dá à cena, né? Não é assim aquela coisa literal do tipo, nossa, eu fiquei repetindo aquele gesto, né? É por aí mesmo, Jéssica. A ideia é essa, né? Que você possa compreender o conceito de Freud de repetição a partir de uma dimensão significante. É isso que o Lacan faz, no fim das contas, né? Essa que é, vamos dizer assim, a sacada do retorno a Freud é essa, pensar assim, olha, Freud não está falando de uma dimensão que é propriamente, necessariamente imaginária ou empírica, ele está falando de questões que são simbólicas, e é assim que a gente pode ler Freud. Essa é a sacada do Lacan. Então, a partir da noção de simbólico, né, produzir uma leitura da obra freudiana mesmo. Porque vocês percebem, tem uma mudança grande de paradigma, porque você não vai ficar buscando lá o fato traumático real que aconteceu, porque o que importa para você são justamente os símbolos, né? Justamente lidar com esses vestígios. Yasmin está fazendo a pergunta, bom, se a gente for pensar por essa questão da série infinita, o imaginário também não tem limites, né, em relação à fantasia, por exemplo. Claro, o imaginário ele é essa produção da sedução, mas o imaginário ele produz também a fixação, né? Porque a fantasia ela é uma fixação parcial. Então, assim, na medida que o sujeito também, né, assim, até a nossa própria identidade sexual, gente, ela é uma fixação imaginária, né? Você fala assim, então eu sou um sujeito, né, heterossexual ou homossexual, quer dizer, é a ideia de que nosso imaginário está fixado em determinadas imagens que vão produzir o tesão, né? Então, entende? Assim, o imaginário, ele tende a produzir ele pode ser infinito, mas ele tende a produzir a fixação. Enquanto o simbólico, ele vai na direção do deslizamento, né? Que aí seria, né, submeter esse elemento da fantasia ao deslizamento simbólico. Ok. Tranquilo até o momento? Beleza. Agora nós vamos falar propriamente do simbólico, né, gente? Quer dizer, a gente já estava falando do simbólico, e gostaria de pensar com vocês aí de saída, né, esses termos comparativos
em que o Eagleton nos convida a pensar a relação do imaginário e do simbólico. E ele vai dizer do imaginário e do simbólico a partir de um exemplo interessante, né, que é o exemplo da noção de valor de uso e valor de troca. Né? Olha o que ele vai dizer para a gente. Estou na 5ª página do nosso esquema de aula, tá? Passagem da 4ª para a 5ª. Há aqui uma distinção entre as trocas imaginárias e simbólicas. As mutualidades do imaginário, como vimos, envolvem o obscurecimento da fronteira entre eu e o outro, de tal modo que os corpos parecem fundir-se perfeitamente entre si, viver a vida uns dos outros, revestir na carne um dos outros. Né? Então, quando Lacan está falando assim, que não há relação sexual, é disso que ele está falando. Assim, o que a relação sexual proporciona? Uma fantasia imaginária de que dois corpos, né, estão vivendo uma coisa única, estão se fundindo, estão tendo um gozo pleno. Né? E o que ele está dizendo é, né, esses corpos se encontram de alguma maneira, mas não há relação sexual no sentido que não há uma proporcionalidade. Né? Cada um está vivendo ali um pedaço da sua fantasia, e dentro desses pedaços de fantasia existe uma certa ilusão de encontro, né? Que nem por isso torna as coisas menos interessantes, obviamente. Né? Então, essa, portanto, é uma troca tão literal de eus quanto se poderia imaginar. A troca simbólica, em contraste, apoia-se na abstração. Um item pode substituir o outro, pois o que importa não é a natureza específica, e sim a sua localização ordenada dentro do sistema. Tal como uma mercadoria, ela não existe por si só, mas em seu intercâmbio com outros, né, de seu tipo. Em termos marxistas, poderíamos dizer que a ordem simbólica é uma questão de valor de troca, ao passo que o imaginário, no qual se comprazemos com as qualidades tangíveis do outro puramente por elas mesmas, é um exemplo de valor de uso. Né? Eu acho esse exemplo assim, bastante interessante. Quer dizer, uma coisa assim, por exemplo, você constrói uma casa, sabe? E aí você constrói uma casa do jeito que você quer, que é a casa mais maluca que tem e tal, e você ama a tua casa. Só que você não consegue vender essa casa, entendeu? Porque é uma casa que só tem sentido para você, por exemplo. Né? Então, assim, aquilo tem um valor de uso para você, mas que esse valor de uso não vai ser traduzido no valor de troca. Ou você pode também, né, construir uma casa dentro dos modelos, né, arquitetônicos que são oferecidos, que vai ser uma casa que vai ser mais fácil de vender depois, né, que de repente não é a casa que você gosta tanto, mas é a casa que vai mais facilmente entrar nesse circuito de trocas. Né. Então, esse exemplo é interessante a gente pensar um pouco essa relação aí do simbólico e imaginário. Né. E desenvolvendo esse raciocínio linear, né, a gente poderia supor esse percurso, né, que vai do imaginário e depois uma entrada no simbólico. Né? Então, a criança está lá no imaginário, depois ela entra no simbólico. Isso essa concepção ela é meramente didática, porque a gente está desde sempre imerso no simbólico e no real também. Mas, feita essa ressalva, a gente pode entender o simbólico como essa entrada no jogo de equivalências, de trocas, de deslizamentos, né? Enquanto o imaginário possibilita essa fixação das tautologias, a coalescência entre significante e significado. Né? Então, o simbólico é o lugar de uma ausência do referente que força o deslizamento simbólico. Né? Tem alguma coisa que está ausente, e aí, porque aquilo está ausente, eu vou deslizando tudo que eu tenho à mão para poder fazer frente a essa ausência. Né? Por isso que é interessante o Eagleton evocar esse exemplo da mercadoria, que o mesmo se passa com a questão do dinheiro como significante abstrato. Né? O dinheiro ele representa alguma coisa que está ausente. Né? Não vou entrar muito aí no esquema de aula, falei um pouco do Adam Smith, do Jeremy Bentham, mas quem tiver curiosidade também posso passar material sobre isso. Né? Mas é isso, né? Eu tô falando aqui de um exemplozinho que vou trocar 2 galinhas em 5 sacos de feijão, né? Eu não preciso chegar lá com as 2 galinhas fazendo cocô, enchendo o saco, né? Eu vou lá e troco elas por dinheiro e apareço lá com papel e compro feijão. Né? Então, o que acontece? O dinheiro se torna símbolo desse elemento que está ausente. Né? Então, você tem esse processo de simbolização. E aí, o que é mais interessante, do ponto de vista das relações simbólicas, o significado ele não é fixo, assim como o preço da mercadoria não é. Né? O preço da mercadoria não é fixo, porque o preço da mercadoria ele vai se relacionar, né, com o valor das outras mercadorias. Né? Então, nesse texto, por exemplo, do Adam Smith, né, sobre a teoria do preço, ele vai dizer,
O preço do pão ele sobe em consequência da escassez do trigo, né? Então, se tem menos trigo, o preço do trigo sobe, o preço do pão também. Então, você tem um conjunto, né, de relações, né, que o significante estabelece com outros significantes que alteram, né, esse significado, pensando aí, né, metaforicamente ou analogamente o significado como preço, né. No entanto, nem todos os elementos que concorrem para o estabelecimento do preço podem ser previstos por esse sistema de teoria do preço justo, porque você tem a contingência também, você tem aquilo que é imprevisível, né? Aquilo que é oriundo das forças da natureza, por exemplo. Então, você tem aí também uma grande contribuição do Marx, né, que é ter formulado o que o Marx faz com a sacada interessante. Ele pega essa teoria do preço justo em Adam Smith e Jeremy Bentham, né, e fala, olha, essa teoria do preço justo, ela tenta focar numa questão aqui que é um valor de uso que funciona bem se tudo na sociedade estiver pragmaticamente ajustado. Mas ela não conta com um elemento psicológico aí, que é o fetiche da mercadoria, que é um valor puramente psicológico atribuído a uma mercadoria que está ligada à construção do preço, né? Que é a ideia da marca, você poder ter uma calça da Diesel ou da Zump, enfim, sei lá, se necessariamente, eu não sei se a calça veste melhor ou não, mas, né, essa marca, né, ela traz aquilo que é um fetiche da mercadoria, que não necessariamente está ligado com o custo que teve a produção dessa mercadoria. E essa questão imponderável, psicológica, ou essas contingências, é o que a gente vai chamar de real, né? E aí, para a gente compreender essa questão da inadequação do simbólico, né, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Como vocês sabem, né, sobretudo os psicanalistas que estão com a gente hoje, a teoria do simbólico em Lacan, ela é derivada do trabalho do Claude Lévi-Strauss, né? E a própria teoria do significante em Lacan já é uma retomada de Saussure filtrada pela teoria de Lévi-Strauss. É muito importante a gente atentar a isso, sabe? Porque há uma diferença aí, né? E, claro, o Lacan é genial, e ele sempre está fazendo essas coisas, né? A retomada dele de Hegel não é exatamente lendo lá no Hegel, ele está lendo Hegel já filtrado pelo Koyev, né? Assim como está lendo Saussure filtrado pelo Lévi-Strauss e assim por diante, né? E aí o que ele faz também é criar um filtro para a gente poder ler o Freud, né? Isso aqui é o retorno a Freud. Mas, enfim, se o imaginário é o registro dessa coalescência entre o significante e o significado, desse encaixe perfeito, harmônico entre os dois, né? O simbólico é o registro da não equivalência entre significante e o significado. Ou melhor dizendo, isso já é uma apropriação, né, interessante, porque assim, a gente encontrar aqui no Lévi-Strauss como é que o Lacan faz essa apropriação, qual seja, de dizer que o registro do simbólico, né, é um registro no qual o significante excede o significado. Quer dizer, tem mais significante do que significado. É o que a gente pode depreender dessa passagem do ensaio belíssimo, genial do Lévi-Strauss sobre a obra do Marcel Mauss, né, chamada Introdução à Obra de Marcel Mauss. Eu vou ler a tradução, uma tradução que eu tive que fazer uns certos solilóquios, assim, tive que dar umas mexidas. Então, se vocês forem olhando o texto, tem umas coisas que não estão totalmente literais, mas é porque, enfim, ficou meio truncado. Mas a ideia é a seguinte, olha. Mas em toda parte, há lures, e constantemente entre nós mesmos, e ainda por muito tempo por vir, sem dúvida, se mantém uma situação fundamental que se deduz da condição humana, a saber que o homem tem como algo já dado à sua disposição, de saída, uma integralidade de significantes com os quais está embaraçado na sua inépcia de alocá-los em significados, também dados, mas nem por isso menos desconhecidos. Há sempre uma inadequação entre os dois, absorvível apenas pelo entendimento divino. Né? Então, fazer uma pausa para comentar aqui. O que o Lévi-Strauss está dizendo para a gente? Que nós chegamos ao mundo, nós seres humanos, já temos uma bateria, um estoque, um tesouro de significantes à nossa disposição, cujo significado a gente desconhece. Né? Não é assim com a criança, com todo mundo, né? Ela vai recebendo palavras que ela não conhece. E aí há uma certa inépcia, uma dificuldade de alocar esses significantes, né, em determinados significados. Né? Esses significados, às vezes, eles são dados também pelas próprias relações imaginárias, mas nem por isso eles deixam de ser desconhecidos. E aí você tem essa inadequação.
E o Lévi-Strauss disse isso bem de passagem, sem aprofundar muito, que ele é absorvível apenas pelo entendimento divino. Ou seja, um dos trabalhos, né, uma das possibilidades que a religião oferece de trabalhar o significante com o significado, né, é justamente possibilitar esse encontro imaginário, né, do significante com o significado. Então, essa inadequação, ela é absorvível a partir do entendimento divino. Então, não é apenas, né, o cristianismo, né, e o judaísmo que promovem essa adequação, essa absorção, e outras religiões também, religiões que a gente vai chamar consideradas primitivas, né, que o Levi-Strauss está investigando aí, né, com outros antropólogos também. Mas o que a religião produz, em certa medida, é isso, né? Se a gente lembrar no nosso próprio mito judaico-cristão, né? Judaico-cristão, o que acontece lá com Adão e Eva, né? Adão e Eva estão no paraíso e Deus fala para eles assim, olha, vocês vão ter o poder de nomear o mundo, vocês vão dar nome para as coisas, né? Então, ou seja, eles vão utilizar esse tesouro de significante para encaixar nos significados. Isso é uma tarefa que é dado, né, para Adão e Eva, né? Ou seja, vamos continuar. Então, há sempre uma inadequação entre os dois, que é absorvível apenas pelo entendimento divino, e que resulta numa superabundância do significante em relação aos significados, sobre os quais ele poderia se encaixar. Em seus esforços para compreender o mundo, o homem dispõe sempre de um excedente, né, de um surplus. Né? Eu fiz questão de deixar essa palavra surplus, porque é também a tradução de mais-valia, né? Então, o homem ele dispõe sempre um excedente de significação que ele reparte entre as coisas segundo as leis do pensamento simbólico, que cabe ao etnólogo e aos linguistas estudar, e no caso também do tipo de psicanálise que a gente estuda, que é a psicanálise lacaniana, cabe ao psicanalista também. Essa distribuição de uma ratio, né, de uma razão-proporção suplementar, e essa razão-proporção suplementar a gente poderia pensar como próprio imaginário, se pudermos exprimi-la assim, é absolutamente necessária para a totalidade de significantes disponíveis e significados referenciados permaneçam entre eles em uma relação de complementariedade, que é a condição mesma do exercício do pensamento simbólico. Então, olha que interessante que o Lévi-Strauss está dizendo aí. Existe uma certa inadequação do ponto de vista do pensamento simbólico entre significante e significado, e aí a gente precisa de uma certa proporção, de uma razão complementar para poder tornar, né, essa relação complementar para permitir o pensamento simbólico. Ou seja, você precisa de um certo imaginário que vá permitir a produção do pensamento simbólico. Né? Trocando em miúdos é isso. Né? Para Lévi-Strauss, tanto como para Lacan, o significante excede o significado, e a ausência de correspondência ou inadequação não é resolvível, não é alguma coisa que vai chegar a um ponto que a gente vai conseguir adequar tudo, porque essa inadequação ela é estrutural. Por outro lado, justamente porque há tal inadequação, é que necessitamos criar uma razão suplementar que mantenha o significante e significado numa relação, mesmo que ilusória, de complementariedade, para que a partir dessa condição se possa exercer o pensamento simbólico. Sem essa inadequação, né, que é algo não resolvível e não uma condição passageira, né, essa inadequação é o próprio que será, né, do que não tem nome nem nunca terá, que é cantado pelo Chico Buarque, né, que vai ser chamado pelo Lacan de real. Ou seja, o Lacan toma, né, do Lévi-Strauss essa noção de simbólico, para depois, a partir dessa noção de simbólico em Lévi-Strauss, né, com todos os elementos que ele aponta, da inadequação, da insuficiência, poder deduzir do simbólico a existência de um imaginário e de um real. Vou fazer uma pausa para olhar as perguntas antes de entrar na questão do real. Perguntas até o momento, gente? Está tranquilo aí de acompanhar? Deixa eu ver que horas são 3h47. Vou fazer o seguinte. Eu vou prosseguir, então, falar um pouco sobre o real, que eu acho que vai dar esses 15 minutinhos. Vai dar lá pelas 4 horas. E aí a gente faz um breve intervalo e a gente vai voltar com a aproximação com o texto literário. Assim, né? Espero não gastar o tempo demais. Eu vou tentar fazer de uma forma que fique bom para a gente, para não ficar também muito cansativo, mas também lembrando que quem por algum motivo tiver que sair, não puder ficar, né, vocês podem retomar, vai ficar gravado aqui esse material, tá?
E eu entendo também que é difícil nesse tempo de isolamento, também ficar olhando muito tempo para a tela do computador, né? Ficar muito tempo fixado aqui, então de repente aí bota um fone, vai dar uma volta, né? E fica ouvindo, enfim, com tranquilidade, cada um aí no seu ritmo, sabe? A gente, devagar e sempre a gente chega lá. Dá uma olhada aqui, está chegando uma pergunta, tá tudo bem, no WhatsApp também não chegou pergunta nova, então nós vamos continuar. Bom, o real. Assim como o sentido genealógico de símbolo, como duas metades separadas de um mesmo objeto que se encaixam perfeitamente, não se refere ao simbólico e sim ao imaginário, devemos atentar para outras aproximações deceptivas, né? Outros falsos amigos também, né? Como, por exemplo, o equívoco de aproximar o real, de Lacan, da ideia de realidade. Então vamos ver como é que o Eagleton formula essa distinção entre real e realidade. O Bruce Fink também vai nessa mesma direção, num outro trecho do trabalho dele. Né? Depois eu posso também incluir aí nas nossas notas de aula. Mas o Eagleton vai dizer assim para a gente. Não só o real não é sinônimo de realidade corriqueira, como é também quase seu oposto. É verdade que nos primeiros escritos de Lacan, às vezes se podia entender o termo no sentido de uma recalcitrância do mundo material, ou das pulsões irrepresentáveis do corpo, ou de um gozo situado além da ordem fálica, ou do resto não verbal do desejo que escapa à ordem simbólica. Em seu trabalho posterior, o conceito é igualmente versátil. Pode aludir à suposta impossibilidade da relação sexual ou à fidelidade incondicional da lei do próprio ser. Por mais imperscrutável para a razão que seja essa lei, a qual é a base de toda ética verdadeira. Nesse último caso, estamos falando do que Lacan chamou de ética da pulsão, e não do desejo emergindo num lugar menos mistificado do outro lado. Alternativamente, o real é aquilo que Milan Kundera, em seu romance A Imortalidade, chama de tema singular da identidade do indivíduo. Irredutível morbidez do desejo que é peculiar a cada sujeito humano. Se Eros e Thanatos são universais, ainda assim eles deixam marcas singulares em cada indivíduo. Novamente, então, pessoal, é preciso insistir nesse caráter relacional e articulado dos três registros, do real, imaginário e simbólico. Né? E vamos ver como é que o Eagleton também explana essa articulação. Né? Mas, enfim, a ideia, né, é que a fantasia, enquanto um produto imaginário, é aquilo através do qual a gente tenta fazer frente, né, numa tentativa que é sempre fadada a um certo malogro, um certo fracasso, né, ao caráter lacunar do real. Então, o real se apresenta como algo que é lacunar, né, que é indeterminado, indecidível, e aí a gente elabora uma fantasia que decide por nós, porra, né? Tipo, não vou ficar lá parado na indecisão. A fantasia serve para isso, né? Então, que a fantasia, ela demanda simultaneamente, ela simultaneamente demanda articulações simbólicas para que ela possa emergir, né, algo como, para que possa dela emergir algo como realidade, né? Portanto, do ponto de vista da psicanálise, a fantasia não é o contrário, aquilo que se opõe à realidade, mas em alguma medida é a matéria-prima dessa ficção que mobiliza a ordem do simbólico, a que chamamos de realidade. Então, o nosso acesso à realidade, né, ele se dá por meio da fantasia. Aquilo que a gente vai chamar de realidade, mesmo a realidade compartilhada, né, isso do ponto de vista de Lacan, por isso que ele está falando de uma ética do real, porque é nessa ética do real, nesse real indizível que a gente deve mirar o nosso horizonte ético e não na realidade. Né, porque a realidade nada mais é do que um acordo tácito que a gente fez em torno de algumas fantasias para fazer frente a essa lacuna angustiante. É isso, né? Vamos lá no Eagleton, o que ele vai dizer? Ele fala assim, ó, a fantasia é aquilo que tampona o vazio em nosso ser, para que o conjunto de ficções surradas que conhecemos como realidade possa emergir.
Para Lacan, é no sonho, e não nesse lugar especioso chamado realidade, que nos aproximamos do real do nosso desejo. O real é aquilo que perturba essas invenções agradáveis, distorcendo o sujeito e desalinhando a ordem simbólica. É o ponto de falha, impasse do sujeito, seu modo de não coincidir consigo mesmo, a ferida primordial que sofremos com a nossa expulsão do Éden pré-edipiano. É o corte profundo em nosso ser, no ponto em que fomos arrancados do corpo materno e do qual o desejo flui de maneira inestancável. Olha que interessante, né? Assim, essa citação do Eagleton, né? Ele está chamando a atenção para nós para dizer que, bom, o real, na verdade, é essa consequência, né, de uma ruptura que nós temos com uma ligação harmoniosa, né, que é dada ali pelo imaginário. Então, uma vez que a gente é separado do corpo materno, né, do qual a gente, né, que satisfazia ali, né, os nossos, a nossa relação, a nossa inteireza, né, a nossa necessidade de complementariedade, e aí você passa a fluir, né, um desejo inestancável a partir, né, dessa ferida, né, que fica, né, dessa ferida que é nosso umbigo. É como se a gente tentasse, então, o tempo todo produzir alguma coisa que possa nos colocar em contato com esse retorno a de uma completude perdida. Né? Essa completude é perdida e aí a gente tenta, a partir da relação com incessante de desejo, recuperar isso, que é irrecuperável, né? E isso que nos põe em movimento. Então, além de todos esses usos da tríade composta pelo real, simbólico e imaginário, seria importante apontar como esse conceito organiza um certo horizonte da leitura de Freud, proposta por Lacan sob a nomeação mais específica de um retorno a Freud. Então, Freud nos teria dado a conhecer o simbólico na Traumdeutung, né, na interpretação dos sonhos, através dos incontáveis exercícios interpretativos, apoiados nas noções de condensação e deslocamento, com que Lacan leu nas figuras de linguagem, de metáfora e metonímia, respectivamente, em que Freud nos mostra que os sonhos não são absurdos, mas expressam uma semântica idiosincrática e uma gramática e uma sintaxe daquilo que Freud chamou de princípio de prazer. Ou seja, o sonho ele é pensado a partir de um sistema simbólico ou semiótico. Né? Você vai constituir com os elementos do sonho um sistema simbólico, um sistema semiótico, que vai possuir as suas leis próprias, das quais você vai derivar leis próprias. Né? No entanto, há no sonho, né, vai reconhecer Freud, um ponto de opacidade, um certo emaranhado, que não se deixa acomodar pelas leis simbólicas extraídas do trabalho de interpretação dos sonhos. Então, isso que é esse ponto, né, de opacidade, né, dos sonhos, a gente pode pensar também em relação ao texto literário, gente. Né, o texto literário, ele não é integralmente interpretável, ele também tem algumas lacunas, alguns pontos ali de opacidade, né, que a gente pode chamar desse próprio real aí, né. Mas, enfim, vamos lá ver. Essa celebrada passagem que cruza as páginas 556 e 557, né, do volume 5 da edição das obras standard, obras completas brasileiras, né, que foi editada pela Imago. Então, é a parte 2 da interpretação dos sonhos. Né? Então, essa passagem está no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, e o Freud diz assim, olha, mesmo no sonho mais minuciosamente interpretado, é frequente haver um trecho que tem de ser deixado na obscuridade. É que durante o trabalho de interpretação, apercebemos-nos de que há nesse ponto um emaranhado de pensamentos oníricos que não se deixa desenredar e que, além disso, nada acrescenta ao nosso conhecimento do conteúdo do sonho. Esse é o umbigo do sonho. O ponto onde ele mergulha nos é desconhecido. Desculpa, errado. Os pensamentos oníricos a que somos levados pela interpretação não podem, pela natureza das coisas, ter um fim definido. Estão fadados a ramificar-se em todas as direções dentro da intrincada rede do nosso mundo de pensamentos. É de algum ponto em que essa trama é particularmente fechada que brota o desejo do sonho, tal qual um cogumelo de seu micélio. Ora, é interessante notar que Freud faz valer aí a ideia de que há conteúdos interpretáveis e há um ponto do sonho que ele mergulha num desconhecido. E o umbigo do sonho
ele só pode ser conhecido por contraste, entende? Esse ponto desconhecido, ele é conhecido pelo contraste daquilo que pode ser interpretável. Então, é um certo esgotamento do simbólico que vai nos permitir o vislumbre, sempre indireto, do real. O real, então, seria uma espécie de fulgor que nos cegaria caso o encontrássemos sem mediação. Conseguimos falar dele, tangenciá-lo, com pequenos feixes de luz que vazam através das brechas esgarçadas do anteparo formado por um sistema simbólico. Então, vejam bem, assim, né? O real é alguma coisa que a gente não bate com o real de frente, né? Porque a gente percebe o real sempre a partir desse esgarçamento do simbólico, né? Sempre a partir desse elemento relacional. Por isso que às vezes é estranho quando a gente ouve falar, né, de uma determinada leitura, né, assim, da psicanálise, que vai falar assim, então você faz uma interpretação que vai promover o encontro do real com o seu paciente. O paciente encontra com o real. Ele pode encontrar com o real, sem dúvida, mas não existe interpretação que não vá passar pelo simbólico para poder expor esse sujeito a algo que a gente pode dizer que toca o real, né? Não tem como você pular de uma coisa para outra diretamente, né? Enfim, e acho que é um cuidado, alguma coisa que sofistica um pouco mais a nossa leitura do texto lacaniano e nos ajuda também a pensar muito a questão do texto literário, né? Seja no romance, seja na poesia, né? Compreender esse ponto, né? No qual alguma coisa do sistema simbólico fica perturbado, né? Se o simbólico é alguma coisa que depende, a ordem simbólica depende de uma relação com o sistema, né? Você tem aí a perturbação desse sistema, e essa perturbação não é dada por uma entidade que tem uma vontade própria, é como se essa perturbação fosse o resultado do próprio funcionamento desse sistema. E, novamente, né, não é uma perturbação que pode ser resolvida, é uma perturbação estrutural. Ou seja, quanto mais a gente tenta deslizar e constituir simbólico para dar conta do real, na verdade, o que a gente está fazendo é constituindo novas brechas de real, né? Não é estancando o real, né? Mas produzindo novas pequenas aberturas, né? E é claro que é interessante, há uma possibilidade de você nomear um certo real, mas paradoxalmente, ao nomear um real, você constitui outros, né? Ao dizer o indizível, você na verdade constitui novos indizíveis, né? É isso que a poesia mostra para a gente o tempo todo. Porque senão haveria uma poesia definitiva que diria esse indizível e a gente ficaria satisfeito com isso. Se existe tanta poesia no mundo, é justamente porque, na medida que a gente cria poesia, a gente está abrindo novamente novos indizíveis, né? Novas impossibilidades do simbólico, que aí a gente vai tentar dar conta com o quê? Com mais poesia, né? Quem quiser ter um exemplo disso, só a gente pegar lá o poema da nossa primeira aula, o poema do Paulo Leminski, que a gente utilizou para ilustrar a nossa primeira aula, né? Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada nas perguntas, como que a gente está, e a gente iria para um breve intervalo. Tá, antes a gente ir para o intervalo, então tem uma pergunta aqui muito bacana aqui do Claudio Honor, que ele está perguntando o seguinte: a fantasia da ordem simbólica, tipo como o barco possibilita simbolicamente fazer frente ao real. Se eu entendi o que você falou, e a instância imaginária, como se articula com a fantasia? Em outras palavras, o que tem de imaginário na fantasia, se é que tem? Então, na verdade, a fantasia, ela é da ordem imaginária. Ela mobiliza o simbólico, mas ela é da ordem imaginária. Então, assim, ao contrário, a fantasia é o elemento do imaginário que a gente arregimenta, mobilizando aspectos do simbólico para fazer frente ao real. Então, de fato, o que há na fantasia é o imaginário, né? O que você tem na fantasia? Esses pontos de fixação, né? Aquele trecho do Freud, né? Que o Lacan vai tomar muito enfaticamente, né? Que vai ler muito enfaticamente para falar da questão da fantasia, que é o paciente que o Freud, né, vai utilizar para entender a noção de perversão, né? Que é esse fetiche, né? Essa ideia de você se fixar num determinado objeto. O paciente do Freud que se enamorava por mulheres que tinham um determinado brilho no nariz.
the glance in the nase, né? O brilho específico no nariz. Então, assim, o cara estava apaixonado, a fixação da fantasia dele se dava nesse brilho no nariz. E aí, como a gente viu com o exemplo do Bruce Fink, esse brilho no nariz, que é produto de uma fixação numa determinada imagem primeira, vai ser deslocado também para outras mulheres que tenham brilho no nariz. Né? Então, primordialmente, a fantasia é da ordem do imaginário. Só secundariamente a gente talvez diria que ela mobiliza, né, e articula essa ordem simbólica. Assim, eu estou pensando dessa forma por enquanto. Pode ser que eu leia outras coisas, ou que vocês me falem outras coisas que me façam rever essa perspectiva, mas no momento, até onde eu tenho alcançado e entendido, né, essa teoria da tríade lacaniana, eu diria que a fantasia é da ordem do imaginário. Né? A fantasia é aquilo que vai produzir a fixação. Né? A fixação do tesão, do desejo sexual, do gozo, né? Aí que está o elemento que a gente pode ver. É na fantasia sexual, né, o Lacan vai dizer, propriamente onde a gente pode ver mais evidentemente os efeitos do imaginário. Isso Lacan vai dizer nessa conferência do simbólico, imaginário e real, né, que eu mencionei para vocês no início da aula. Bom, pessoal, tá tudo tranquilo aí por enquanto? O que vocês acham, então, da gente... são 4 horas e 4 minutos, a gente fazer um breve intervalo, uns 10, 12 minutinhos, para o pessoal poder ir ao banheiro, recarregar o chá, o café, e a gente volta. Tudo ok para vocês, se a gente fizer esse intervalo dessa maneira? Beleza, tá joia. Então, vou encerrar essa transmissão e a gente vai retomar numa nova agora na sequência. Tá? E aí eu vou retomar falando para vocês, agora nós vamos, né, na próxima sessão, nós vamos fazer uma articulação disso que a gente viu nessa primeira parte com os textos literários. Bacana, gente. Que bom ter aí a confirmação de vocês, né? Está sendo ótimo poder estar de volta, poder estar aqui conversando com vocês. Até daqui a pouquinho.